A vida monástica e contemplativa tem um valor importante para toda a Igreja, pois nos mosteiros, abadias, clausuras estão os religiosos que, dia e noite, dedicam suas vidas a Deus e ao próximo com a oração, contemplação e adoração, dedicadas a todas as intenções. Nós vamos conversar agora com o Dom Jaime Splenger para falar um pouco sobre a vida monástica e contemplativa, um pouco desse valor para a Igreja das congregações e ordens que vivem então em contemplação. Dom Jaime, fala para a gente um pouco do valor dessas ordens e congregações que têm a sua vida monástica, contemplativa para a Igreja de um modo geral. A vida monástica e contemplativa faz parte da história originária do cristianismo, né? Nós encontramos o próprio Cristo, Jesus Cristo, que se retira para lugares isolados, ermos, para estar sozinho nesses instantes, nesses tempos de encontro com o Pai. A vida monástica e contemplativa é repercussão dessa experiência que o próprio Evangelho nos narra. E a vida contemplativa monástica também, nós temos de dizer e recordar, marcou de forma extraordinária a nossa cultura ocidental. Não só marcou, mas continua marcando. Bastaria talvez recordar que as universidades surgiram junto aos mosteiros, né? Esses espaços de contemplação, de vida monástica, como lugares também de fomento de vida não só espiritual, mas também cultural. E hoje nós vamos conhecer um pouco do tesouro da Igreja, que é a Ordem das Carmelitas Descalças. Nós vamos conversar aqui com a irmã Maria Ana, que vai falar um pouquinho sobre essa ordem. Conta pra gente, defina pra gente o que é a Ordem das Carmelitas Descalças. A Ordem Carmelita é uma ordem que foi fundada por Santa Teresa, reformada, pode-se dizer, no século XVI. E é uma ordem de que as irmãs visam assim viver na contemplação de Deus, na vida de oração, uma vida de clausura, uma vida de recolhimento, de muita solidão e sobretudo de intercessão pelas necessidades do mundo. Então é um trabalho, é uma vocação dentro da Igreja Católica que visa sobretudo assim atrair as almas para Deus através do tesouro da vida contemplativa, da oração. E como é que foi a sua descoberta vocacional? Como é que conheceu a ordem e decidiu vivê-la? Bem, é uma história longa, né? Sobretudo muito bonita, porque eu vim de uma família que se converteu ao budismo. Então, diante dessa experiência de conversão, depois de atração pela Igreja Católica, foi muito forte o desejo de viver em profundidade a vida cristã católica, principalmente assim, me dedicar ao tesouro da espiritualidade, mas eu não sabia como realizar esse intento dentro de mim. Então foi quando eu li a vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, que é uma santa carmelita, uma intelectual, também convertida, era judia, e vindo de uma família judaica, fez todo um processo de conversão que culminou na sua conversão. Na época ela era uma grande filósofa, então aquilo de uma certa maneira me atraiu muito, né? A paixão pela verdade, a paixão pelos estudos, a paixão por Deus, tudo isso de uma certa forma fez com que eu criasse uma sintonia muito profunda com Edith Stein. E por esse motivo eu me decidi assim a conhecer o que era o tesouro da vida carmelitana na igreja. E pela graça de Deus tive a oportunidade de conhecer um mosteiro de monjas na Arquidiocese de São Paulo, ao qual eu ingressei no ano de 2002, então já vai fazer 16 anos no início do próximo ano, vai fazer 16 anos dessa consagração. Eu tinha 20 anos apenas. Mas assim, aquele desejo de viver uma vida de oração, de solidão, o que não é comum entre os jovens. Mas assim, isso me atraía de uma maneira muito perceptível. E eu posso dizer assim, com muita simplicidade, que foi a escolha de fato realizada
pela ação de Deus em mim, que eu me sinto muito feliz, com muita simplicidade eu afirmo isso. O despertar de novas vocações é uma preocupação da Igreja e para Dom Jaime Splenger, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, a partir da oração e do testemunho é possível enfrentar o desafio de uma crise vocacional. Esta é uma questão que realmente nos desafia, né? Nós temos números em termos mundiais que realmente nos preocupam, especialmente da vida contemplativa no espaço de vida europeu. Na realidade africana, asiática, vemos um florescimento muito bonito. Na realidade americana, latino-americana, caribenha, há sinais, sim, de uma crise, né? Eu creio que nós temos de recordar aquilo que Jesus diz no Evangelho. Esse deve ser o ponto de partida. A messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Portanto, é a oração o primeiro passo. A crise certamente existe, há uma preocupação, sem dúvida, e na vida consagrada, na vida religiosa feminina, nós já assistimos sinais contundentes dessa crise entre nós, também no Brasil. O primeiro passo é resgatar aquilo que o próprio Jesus nos diz. O segundo passo é uma coisa muito simples. O nosso povo tem um ditado muito bonito que diz assim: palavras convencem e testemunhos arrastam, né? Nós temos uma miríade de homens, mulheres consagrados que vivem de uma forma íntegra, bela, decidida a própria consagração. Então, colher testemunhos desses homens e dessas mulheres e apresentar esses testemunhos à nossa sociedade, ao nosso mundo de hoje, como caminho para fomento desta cultura vocacional necessária entre nós. O mundo procura por cristãos, pessoas que amam verdadeiramente o próximo. O abade da ordem cisterciense, Dom Paulo Celso, conta que na vida monástica é possível viver dedicando amor e oração aos outros. Antes de tudo, queremos ser cristãos. O mundo procura, a seu modo, também ser feliz, mas se sente cada vez mais frustrado com as dificuldades. Não é porque estamos no mosteiro, é que estamos isentos de dificuldades. Passamos mesmos desafios, mas as paredes do mosteiro, a vida de espiritualidade, a vida comunitária nos oferece muito. Espaços de contemplação, o hábito que nos distingue, o local que nos ajuda a estar em intimidade com Deus. Não nos sentindo isolados, pelo contrário, rezando e intercedendo pelo mundo, porque nós, como monges e monjas, nós somos então membros dessa mesma e única igreja, reconhecendo a missão dos leigos e a nossa missão particular no coração da igreja.